Apocalipse capítulo 8 e o versículo é 1 em diante. Amém? Apocalipse capítulo 8 que diz assim, E havendo aberto o sétimo selo, fez-se um silêncio no céu, quase por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Senta, por favor, senta. Palmas para Jesus. Irmãos, abertura do último selo. E nesta abertura houve um silêncio por quase meia hora. Eu quero já entrar aqui para você entender. No céu não existe tempo, irmãos. Quando a igreja estiver lá vivendo aquilo, vendo tudo aquilo que Deus prometeu, lá não existe tempo. Lá, que hora é? 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Eita, está chegando o pim, já está chegando o anoitecer. Lá não existe isso. Você pode estar se perguntando aí, por que João disse que houve um silêncio de quase meia hora? Se não há tempo lá, e como é que é? E por que ele disse que houve um silêncio? Ele contou não no tempo de Deus, ele contou no tempo dele. Ele fez a observação dentro da expectativa, dentro do mundo natural dele, ele fez aquela contagem. Quase meia hora, ele não disse nem meia hora, não, meia hora fechado, não, quase meia hora. É igual quando você pergunta a uma pessoa, que quando você chega atrasado, você pergunta, você está esperando com quanto tempo está aqui? A pessoa nunca vai te dar com precisão. Ela sempre vai te dar 2, 3 minutos antes ou depois. Eu estou com 15 ou 20 minutos esperando. É nessa interpretação. Além dele ter visto, João viu 7 anjos diante de Deus. E cada um foi dado uma trombeta para tocar. Ele também viu nessa visão, ele viu dentro dessa visão outro anjo, que eu posso dizer o 8º. Eu posso afirmar que é o 8º anjo. Ele viu 7 com 7 trombetas, o 8º chegando, não com trombeta nenhuma, não com espada nenhuma, não com nada, somente com um incensário de ouro. Esse segundo anjo, esse 8º anjo, esse outro anjo que ele viu, esse outro anjo, esse 8º anjo, ele pega, recebe, meu amado, incenso,
para misturar com as orações dos santos. Coloca no altar e faz uma fumaça até chegar no trono de Deus. Até chegar lá onde o Senhor está sentado. Venha feito todo isso, quero ver o primeiro ponto com você. Feito toda a introdução, quero ver o primeiro ponto: trombeta. No capítulo 8, no verso 2, a Bíblia diz que João viu 7 anjos. João viu 7 anjos com trombetas. Sabe o que é esses 7 anjos? Eu disse terça-feira passada, vou trazer agora para vocês. Se os selos que foram desatados pelo bom mestre, os selos que foram desatados, trouxeram juízos terríveis sobre o homem, sobre a natureza, sobre a economia, na grande tribulação. Essas 7 trombetas também vão trazer o juízo de Deus na grande tribulação. E eu disse terça-feira passada e quero recapitular que essas 7 trombetas, quando elas tocarem, elas serão pior. A sentença das 7 trombetas serão piores do que os 7 selos. Por quê, pastor? Porque são juízo de Deus sobre aqueles que ficaram e que se inclinaram para o anticristo. Os juízos serão piores. Os juízos virão e trarão, meu amado, punição para aqueles que não ouviram a chamada, que não entraram pela porta. Para nós entendermos, irmão, cada dia que se passa na grande tribulação é um dia pior. Cada dia que se passa na grande tribulação é um dia pior do que o outro. É um juízo pior do que o outro. É um caos pior do que o outro dia. Mas nós, a igreja, não estará aqui, não passará por isso, porque isso aqui é punição para os injustos. Isso aqui é punição para aqueles que negaram a fé, aqueles que enveredaram por caminhos tortuosos. A igreja estará no céu, no trono de glória, junto com o Senhor, glorificando a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Ponto. Irmãos, nós vamos começar a abertura. Nós vamos começar o soar das trombetas na próxima semana. Irmos com mais detalhes. Mas eu quero fazer aqui, antes disso tudo, teve um silêncio de quase meia hora. Eu disse para vocês que João interpretou, falou que era quase meia hora na contagem dele, na forma natural, no tempo de João, não no tempo de Deus. Mas o que significa, pastor Rafael, essas quase meia hora? O que se pode dizer para nós? Porque tudo tem um significado, tudo tem um ponto, tudo tem um porquê. E por que esses quase meia hora? E eu fui quebrar a cabeça, eu fui me mergulhar, eu vim me lançar dentro do texto. Segunda-feira eu vim, meditei, porque, meu Deus, fui na internet, fui no YouTube, fui procurar através da Bíblia, nos comentários, procuro o que é esses quase meia hora em silêncio. E eu, meu irmão, digo para você que a maioria dos estudiosos bíblicos chegam na conclusão que existe várias interpretações. Existem várias interpretações para esse quase meia hora. O primeiro
pode ser uma mudança, de assunto, porque eles estão saindo dos 7 selos e estão indo para as trombetas. Pode haver esse silêncio, pode ser mudança de assunto. Eu não estou dizendo que é uma interpretação, ou pode ser um alerta, ou pode ser uma chamada de atenção, ou pode ser, queridos, meu amado irmão, um deles que me destacou e disse assim, um dos estudiosos falou e disse, também pode ser que Deus esteja esperando o arrependimento dos tais, mas eu não creio. Eu creio que é exatamente uma mudança de assunto, ou de alerta, ou de chamada. O Senhor está dando um alerta, ou está deixando, pode também ser, Deus está deixando os 7 selos se cumprirem, para depois começar a soar as trombetas. Quem está me entendendo, diga glória. Ele pode estar deixando algumas promessas estarem se cumprindo. Os selos estão completando o trabalho, os cavaleiros completando o trabalho, para depois vir os juízos das trombetas. Pode ser exatamente isso. Mas se os anjos existem, as trombetas existem, os juízos virão e trarão juízo sobre aqueles que ficarem na terra. E esse juízo não é para a igreja, é para aqueles que ficaram para trás. O segundo ponto, irmão, eu quero falar com vocês, é exatamente sobre esse incensário, esse 8º anjo, esse 8º ministro, esse 8º anjo, esse 8º ministro, que nas mãos dele um incensário de ouro. Ele chega, recebe mais incensário, ele recebe mais incenso, ele recebe mais incenso e mistura com as orações dos santos, mistura com as orações dos santos. Aí eu comecei também a me perguntar, mas que santos são esses? Se aqui já é a grande tribulação, que santos são esses? Que santos são esses? A igreja não vai estar aqui. Que santos são esses? Sabe que santos são esses? São aqueles que estão debaixo do altar pedindo justiça. Esses que estão aqui, e a Bíblia diz, a Bíblia fala que é para misturar com as orações dos santos. É aqueles que estão vestidos de roupa branca e pedindo justiça, e dizendo assim: faz justiça por aqueles que tiraram a nossa vida quando estávamos lá na terra fazendo a tua obra. É aqueles que estão debaixo do altar. Você entendeu, irmãos? Você compreendeu? Olha como se encaixa bem o que eu estou querendo passar para os irmãos. As trombetas não foram soadas ainda, as trombetas não foram tocadas ainda, mas a oração do justo recebe incenso para chegar no trono diante de Deus. E se as trombetas é juízo de Deus, é Deus respondendo a oração daqueles que estão debaixo do altar pedindo justiça. Está respondendo. Só que o anjo, olha irmãos, ele pega as orações, mistura com incenso, joga no altar assim, ó, e começa a fumaça subir. E vai para onde essa fumaça, meu Deus? Vai para diante de Deus, vai para diante do Senhor, vai para diante do Deus Altíssimo, vai para diante do Deus Todo-Poderoso, vai diante para diante daquele que é tão tremendo e santo.
chega nas narinas de Deus com um cheiro suave, como um cheiro agradável, aquele pedido de justiça chega como um cheiro suave nas narinas de Deus. Aquela petição por clamor faz justiça, chega no trono de Deus, chega com um cheiro suave, porque o anjo faz o serviço do sumo sacerdote. O anjo faz o serviço, e a Bíblia diz que João viu outro anjo, um incensário, e foi dado muito incenso, misturou com tudo. O que significa incensário, pastor Rafael? Incensário, meu amado, é o utensílio para queimar incenso. O que é incenso? É uma substância aromática que, ao ser queimada, traz um cheiro agradável. Agora você imagine comigo esse incenso misturado com as orações de crente sincero, de crente quebrantado, misturado com a oração que era humilhante, que estavam se humilhando, pedindo justiça, misturado com esse incenso. Deus, o alto céu, recebendo esta oração, este incenso misturado com incenso, meu Deus, move o coração de Deus, move o agir de Deus, move Deus trabalhar por eles. A mistura com a oração de todos os santos, até que chegou o trono de Deus como cheiro suave. Oh, cheiro suave, misturado com de uma oração humilhante, de humilhação, pedindo misericórdia, pedindo justiça. Faz justiça. E quando, irmãos, eu quero ver o terceiro ponto com vocês. Terceiro ponto. E o anjo, do verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E lançou sobre a terra. Pronto. O fogo é um fogo que consome e purifica. Isso significa, portanto, o juízo. E é justamente o que é lançado sobre a terra. Por causa disso, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O anjo pega o incensário e joga. E no que ele joga acontece, ouve vozes. E aquilo ali, meu amado, é o prefácio do juízo de Deus. Aquilo ali, meu amado irmão, é o prefácio daquilo que virá sobre eles. É o que acontecerá com eles quando as trombetas tocarem, serem soadas pelos anjos. Por isso, irmãos, eu digo que o selo teve sua importância. As trombetas virão com mais força, com mais violência. Virá para, meu amado, destruir aquilo que sobrou dos selos. Aquilo que o selo deixou, as trombetas virão, os anjos tocarão, irão destruir o restante, irão trazer o resto do juízo. Quando o cálice, e aí aonde eu quero chegar, só para já dar um spoiler, só para deixar os irmãos atentos. Irmãos, enquanto os céus estão sendo desatados e as trombetas estão tocando, a taça da ira de Deus está se enchendo. Quando ela, meu amado, tiver, ele vai derramar e virá. E será muito mais forte do que as taças, será muito mais forte do que as trombetas, será muito mais forte do que os selos desatados. Alguns dizem e falam, a igreja passará por isso, e eu digo que não. Alguns dizem e falam, a igreja vai enfrentar,
E eu repito, como eu já disse no início do estudo, a igreja não enfrentará grande tribulação, porque Deus não punirá o justo com o ímpio. Você se lembra de Ló? Antes de destruir a cidade, o que foi que Deus fez? Tirou ele de lá. Você se lembra de Noé? Antes que caísse chuva, o que foi que Deus fez? Se revelou a arca, ele construiu a arca, ele entrou na arca e recebeu o livramento de Deus. A punição é para aqueles que viraram as costas para Deus. Claro que Deus não destruirá com água, mas sim agora com fogo. Não acabará com água, mas sim com fogo. Não destruirá mais, não punirá o homem mais com água, como ele mesmo falou, e levantou o arco da aliança, dizendo que não destruiria mais. Por isso, meus irmãos, estamos encerrando os 7 selos. Estamos concluindo os 7 selos, para que na próxima terça-feira venhamos iniciar as 7 trombetas, tocar as 7 trombetas. Tem anjo? Alguém pode, eu quero já dizer, será que tem algum anjo tocando alguma trombeta? Não. Assim como não teve os selos, não teve cavaleiro nenhum andando por aí, não tem nenhuma trombeta ainda que foi tocada. Estão esperando a igreja subir para começar o juízo. Palmas que glorificam.